queridos companheiros do nosso querido Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Nossas primeiras palavras são de reconhecimento aos nossos orientadores espirituais, aos fundadores desta instituição, que agora completa 105 anos de trabalho profícuo, significativo, na superação das limitações humanas atuais, da própria consciência, da própria civilização, ao trazer à baila e à experiência humana aquilo que nós consideramos como a terceira revelação, o Espiritismo. Para nós, é muito grato estar de volta, conversando de uma forma virtual e lembrando o tema que nos traz a reflexão da noite de hoje. Esse tema significa bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Frase que é muito conhecida, porque está incerta no Sermão da Montanha. Entretanto, merece muitos desdobramentos, porque a história da humanidade também poderia ser descrita pela história das lágrimas que correm nas faces as mais variadas e por motivos os mais diversos. Onde há um ser humano, há uma probabilidade intensa de que ele, em algum momento, derrame essas lágrimas. E lágrimas usualmente significam sofrimento, com exceção daquelas que são lágrimas de alegria, pela expressão de uma vitória, pela explosão de um momento afetivo em que um ganho apareceu na constituição do pensamento das pessoas e do sentimento, é claro. Afora essas, as lágrimas, de um modo geral, são expressão do sofrimento. Os que choram, dizem-nos alguns pensadores, são aquelas criaturas que dão o plantão em um determinado momento na torre dos sentimentos e que será substituído pelos outros, porque na sequência da vida há momentos em que a lágrima se reportará intensamente. Pode ser por uma reflexão muito profunda que toque a própria pessoa e lhe dê uma sensação de transitoriedade, de pequenez, de efemeridade. Só basta lembrar as civilizações que passaram e a gente vai ficar, de certa forma, inquieto, porque são como vagas que vão destruindo aquelas grandes metrópoles da época e que desaparecem dos cenários do mundo. E nós recordamos de civilizações que se foram, algumas submersas nos continentes, outras destruídas pelas guerras. Em suma, há lágrimas que podem nascer somente da reflexão da história da humanidade. Há outras lágrimas que estão muito ligadas às nossas sensações de perdas afetivas. Alguém contempla um outro no esquife, ali no início de um féretro, de um enterro, e sente a dor da perda. Olhos vivazes que antes, há pouco, estavam ativos e atuantes nas trocas afetivas de um modo geral, de repente se transformam num corpo inerte, que para a maioria das circunstâncias significa isolamento, separação e, portanto, sofrimento. Então, as lágrimas estão presentes em vários momentos. Essas lágrimas podem aparecer de várias formas. Entre elas, está, pelo menos, duas maneiras muito comuns. A primeira é aquela que nasce da revolta, da mágoa, do ressentimento. São lágrimas que, às vezes, descem à face como enxurradas, destruindo tudo. Mas outras nascem como se fosse de um regato, de um filete que desce como uma linfa cristalina que procura o oceano da vida para se revelar. Umas expressam a ânsia da vida por autorrealização, mas estão imbuídas de um sentimento de irresignação, de insatisfação, de mágoa. As outras já têm um outro conteúdo. São lágrimas de compreensão, lágrimas de resignação, lágrimas que significam, de certa forma, uma aceitação da vida e do divino. Então, os que choram poderão estar viajando de um espectro para outro,
dores que geram revoltas, dores que ampliam amores e renovam-se sobre a forma de expressões de realização, de superação do momento. Mas as lágrimas estarão presentes em algum momento na nossa vida. Aliás, nesse mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é simbólico que a maioria das crianças que nascem, a quase totalidade, em primeiro lugar choram. É como se entrar no mundo significasse restringir-se, limitar-se, passar por um aperto, antigamente era o canal do parto, é sofrimento. E aquelas que não choram, que não respiram de imediato, de alguma sorte são estimuladas. E a entrada do ar no pulmão significa lágrimas, choro, de alguma forma. E alguém já nos dizia que era fundamental que vivêssemos de tal forma que quando nós desencarnássemos, os outros chorassem e só nós podíamos estar rindo da libertação que vivíamos. Essa é uma trajetória que analisaremos a posteriori. O que fazemos na nossa vida para que as lágrimas sejam cada vez mais expressões da busca do divino e não rebelião à lei divina que está presente em nossas vidas. Jesus compreendia essa situação. Afinal de contas, ele tinha a capacidade de ser um excelente terapeuta nas diferentes circunstâncias do adoecer das pessoas. Ali, no seu grupo de convivência, em Cafarnaum, em Betsaida, Dalmanuta, até mesmo em Jerusalém, na estrada de Jericó, ou andando pelas estradas de Jope, seguramente ele conhecia o populacho. E no seu entorno se agregavam, em primeiro lugar, aquelas criaturas que viviam do sofrimento, da dor física, que choravam a lepra, choravam as doenças exantemáticas da época, as dermatoses de um modo geral, choravam as mutilações orgânicas pela paralisia, pela cegueira, ou as perdas sanguíneas, ou até mesmo a morte aparente física, como aconteceu algumas vezes na vida de Jesus. Todas essas pessoas tinham sofrimento, carregavam uma dor e podiam sentir essa presença do choro nas suas vidas. Mas ele chega e, com a sua capacidade energética, com a sua mobilidade fluídica, é capaz de transformar aquele momento em um momento de satisfação. E o paralítico do tanque de Betesda volta a andar. Ele é uma novidade para aquela criatura. 39 anos tentando ficar curado, segundo a tradição, pelo movimento das águas de um tanque, e nunca conseguia. E aquele homem simplesmente lhe dizia: levanta-te e anda. É claro que ele devia apaixonar essas criaturas. O outro paralítico, que enormes dificuldades levavam a ficar distante de Jesus, é colocado por dentro, por cima da parede, num catre, e recupera os seus movimentos de modo geral. O cego de Jericó, indagado por ele próprio, que queria que visse, tem uma resposta imediata: quero ver, que o pedido era esse. E ele diz, então, que veja, mas quem sabe todos esses e mais alguns, como os leprosos curados, tinham, naquelas curas, uma limitação de percepção. E era talvez isto que ele queria mostrar, que havia mais além da cura física, algo que transcendia as demandas imediatas do ser humano. Essas lágrimas poderiam retornar, porque mais tarde ou mais cedo, aquelas pessoas curadas envelheceriam e terminariam conhecendo os portais da morte. Mesmo Lázaro, o redivivo do túmulo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, que viveram fenômenos intensos de mudança de consciência, que alguns descrevem como letargia, catalepsia ou parabiose, esses viveram, mas desencarnaram. Então, essas lágrimas, de alguma forma, retornariam mais adiante. Ele, então, cuida para a complementação de outras lágrimas, aquelas que nascem dos sonhos mutilados, das esperanças desfeitas, das angústias que se multiplicam porque não se consegue expressar a própria plenitude do ser.
ele consegue lidar com aquelas criaturas que, de certa forma, são vítimas, aparentes pelo menos, da sociedade dos costumes de então. E ele chega como consolação. A mulher adúltera, ele é capaz de livrá-la da pena de morte, da lapidação, como se dizia à época, morrer através de pedradas, para lhe dizer que vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Em outras palavras, eu lhe retiro dessa situação delicada, sofredora, o qual emergem essas lágrimas para lhe levar para um outro tipo de perspectiva, um outro tipo de percepção da realidade. Então, ela é consolada. Aquela outra que era considerada uma meretriz, vista com maledicência durante o dia e procurada à noite para os conúbios sexuais e as vivências orgíacas que ela podia lhe propiciar, ele então se encontra com ela e diz: o teu amor cobriu a multidão dos pecados. Contrariando as regras de então, as concepções farisaicas dominantes, que eram vinculadas aos costumes, das formas, dos modos de existir, mas não tinham significado existencial de profundidade. E ele consola aquela mulher que vivia a aflição interior, vivia a dor de ser abandonada, marginalizada durante os dias, embora requestada durante a noite para as vivências carnais possíveis de então. É um outro tipo de consolação. Mas há os que choram silenciosamente porque têm aspirações de conhecimento, de sabedoria e não encontram respostas para isso. E ele então vem trazer a lição, como ao doutor da lei e aos doutores no tempo, quando tinha 12 anos, mostrando uma nova sabedoria, um novo enredo de compreensão cosmológica e espiritual, que vai demonstrar que a palingênese, o nascer de novo, é necessário para que a pessoa se realize em plenitude, deixando aquele homem referto de esperança, de expectativas, porque ia além do seu saber imediato. E nada há tão vasto e grandioso na alma humana do que descobrir verdades mais profundas e ricas. Ela se eleva, ela se alcandora, ela se alivia das angústias e das restrições que a ignorância, que a insciência permite. Mas não somente esses viveriam essa experiência. Ele estaria lidando com criaturas que, de certa forma, não lhe entendiam. Ainda não tinham despertado em si a chama mais profunda do Evangelho. Não eram deste mundo, mas não o compreendiam plenamente. De tal forma que, nos momentos mais árduos, mais difíceis, como no Calvário, ele então vai dizer que ficou só. E mesmo quando prometeu mostrar-se mais plenamente, como fez no Monte Tabor, essas pessoas poucas, eram 3 apóstolos, simplesmente dormiram. Mas ele vem e faz uma prece, que é a prece da consolação. Ele pede a Deus, Abba, quer dizer, Paizinho, cuida deles. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Como ele era cuidadoso em lidar com aquelas figuras que duvidavam, figuras que negavam, figuras que traíam, figuras que tinham medos dos romanos e do próprio Sinédrio, e ele chega naquela angústia existencial para lhes dizer que há algo mais além do reino da terra. Vai lhes dizer que há um reino dos céus fantástico para os padrões usuais, significativo para a alma que se eleva, que busca uma realidade mais profunda e que ele próprio demonstraria fazendo o percurso da aparente morte na crucificação e ressurgindo 2 dias depois na prática, porque da sexta para o domingo só são 2 dias, e retornando para aquela convivência para lhes dizer que nem a morte seria motivo mais de lágrimas, porque seria superada pela convivência espiritual mais plena daqueles que dominam os corpos, os veículos de manifestação, e pode estar aonde quiserem, na medida em que controlam as leis da matéria, as leis físicas do mundo. Eis que então um dia, neste viajar pelas querelas humanas,
ele, no entardecer, sobe o monte. E, em subindo, exara, constrói, verbaliza a mais excelsa lição de todos os tempos, que alguns chamam o divisor de águas. Ali no alto do monte, aquele símbolo de terra que se eleva em busca do céu, ele veste-se de poente, deixa-se envolver pela brisa nos seus cabelos, olhar percussiente, olha a massa de 5.000 pessoas, provavelmente, escutando, aflitas, ansiosas, inquietas, como toda a grei humana até a atualidade. E ele, então, traz a grande notícia. Nós podemos ser bem-aventurados. Na nossa voz, talvez isso não tenha um impacto energético, psíquico, que essas palavras significam. Bem-aventurados. Sim, a boa nova vem nos trazer a grande notícia de que as lágrimas um dia passarão, que o sofrimento desaparecerá, que as angústias serão superadas, porque seremos bem-aventurados. Bem-aventurados em várias circunstâncias, em várias possibilidades. Entre elas, bem-aventurados os que choram. Porque, na verdade, a lágrima é, de certa maneira, o reconhecimento da sua própria limitação, a verificação da sua impotência, da sua incapacidade, ainda que transitória, mesmo quando ela é revolta, mesmo quando ela é resignação, que pode também ser paixão, ser amor, né? De qualquer forma, é dizer, eu tenho limites. E dessa forma, humildemente, retornar aquilo que é as origens, a totalidade, e apelar para o transcendente, o divino. Daí porque alguém nos diz que chorar é buscar Deus nas regiões áridas da solidão. Às vezes, somos transeuntes da vida, passando por desertos de sentimento, embora estejamos cercados de pessoas. Ou, às vezes, andando por verdadeiras trilhas difíceis de pensamento, onde não encontramos afinidades. E esta sensação de solidão nos leva a uma inquietação profunda. Mas ele diz que essas lágrimas, frutos da inquietação, da angústia, do mal-estar da vida, estarão superados. Bem-aventurados é a grande chamada, o grande cartaz que a boa nova do Evangelho nos traz. Mas ele já nos assegura como pode se dar essa consolação. Porque no próprio Sermão da Montanha, ele vai dizer, basicamente, as regras essenciais para construirmos o mundo dos ditosos, o mundo dos felizes. E entre as suas explicações, entre as suas expressões verbais, há uma que nos parece primacial. Buscai o reino dos céus e sua justiça. As dores do mundo, de um modo geral, ainda estão centradas nas perdas, fruto do apego, na noção de propriedade que se esvai, na noção de posse que cria uma ameaça à própria perda. E nós já sofremos aí. E por isso choramos muitas vezes, porque perdemos. Choramos de medo porque tememos perder de alguma forma, seja a pessoa querida, seja o status, seja a concepção ideológica, seja lá o que for, mas a gente vê como perda. Perda porque há posse. Mas os que buscam a realidade do Espírito adentram o reino da abundância infinita, onde não há lugar para a perda, porque a totalidade ela é prenhe de possibilidades de realização da pessoa. Por isso que esse reino dos céus buscado com a sua justiça é fundamental para superarmos as querelas do que podemos querer em termos de vestir, em termos de comer, em termos de beber, que são querelas da sobrevivência, do instinto de conservação. Mas aqui há um reino, há uma grande lei que supera tudo isso para que a gente possa viver no mundo, mesmo nas circunstâncias vigentes, agora nesse estado de bem-estar, cessando as lágrimas e aparecendo a consolação. Mas ele vai nos dizer mais, que era preciso para superar isso que nós aprendêssemos
a legítima lição da convivência. E ela se faz por um amor que caminha das suas próprias possibilidades pessoais, com os afetos, os afins, e em particular com os consanguíneos, para um amor que inclui até o adversário. Vejam que bem-estar isso pode gerar, porque o adversário de hoje, tocado pela sensibilidade amorosa nossa, se desfará em lágrimas, lágrimas de perdão, lágrimas de renovação, de tal maneira que nós não teremos mais aquela vivência implicada de sofrimento, que é estar lidando com adversários. O inimigo desaparece. E ele nos ensina para complementar. Não precisamos temer os que destroem o corpo, porque estes não sabem o que fazem. Esses simplesmente têm uma visão estreita da realidade e pensam que o corpo é a própria pessoa. O corpo é aquilo que seria a permanência. Claro que teremos que lidar com cada vez mais possibilidades de conviver, construindo riquezas de longevidade. Mas a gente não precisa temer esses que destroem o corpo. E em marcha, em busca, em caminhada certeira para aqueles que são capazes de alimentar a alma com os grandes sonhos, as grandes aspirações do espírito que transcendem toda a matéria. Mas ele vai dizer-nos mais ainda que nós podemos ter a imensa felicidade de aprender a lição do perdão. Perdão que é a autolibertação, que é a capacidade de chorar saindo da prisão, da algema de ter um ressentimento, de ter uma mágoa. Não é simplesmente perdoar o outro, é sair de si, do seu momento existencial angustiante, sofredor, inquietante, que pode ser superado. E quanto nós ganharemos em consolação quando soubermos o que é o perdão. E o perdão pode ser acrescido de uma outra possibilidade, que é a vivência no que nós chamamos de impassibilidade. Nós só perdoamos, ainda porque sofremos da ideia de que os outros podem nos atingir, podem nos ofender. Quando percebemos que cada um percebe a si próprio naquilo que projeta no mundo e que não pode saber o que é a nossa própria existência evolutiva, menos ainda a nossa essência, porque não tem essa capacidade em estando no estágio humano, a gente descobrirá que ninguém pode nos ofender. E estaremos libertos desses sentimentos dolorosos, cultivados, que de certa forma nos envenena a vida e nos traz mais lágrimas no decorrer da existência. Mas nós poderemos ter mais consolações, como ele nos traz, lembrando que ele vem nos enunciar, pelo exemplo, pela praxis, pelo modo de existir, que a morte não existe. A morte é apenas uma passagem, uma mudança de corporalidade, ou melhor ainda, um desvestir-se fisicamente, que pode ser retomado nas comunicações anímicas, mediúnicas, que podem ser encontrados nas inspirações da convivência do pensamento, que podem ser revividos nas vivências oníricas, desde que consigamos demonstrar a nossa capacidade de perceber a realidade do mundo espiritual. E isso é possível, isso se torna mais claro olhando a história do espírito atuando no mundo. E aos poucos essa faculdade de perceber ou até de trazer-se de volta sobre a forma de aparições, de materializações, vai, digamos assim, transformar as nossas relações com este mundo espiritual mais próximo, porque a vida imortal se afirmará da melhor forma possível. A vida imortal é a grande lição que ele vai trazer. Como dizia, se eu não me engano, um dos filósofos materialistas, parece-me que Luc Ferry, se Jesus não tivesse aparecido pós-crucificação, não haveria cristianismo. Mas lamenta ele que isso não passe de um mito, de uma história. Porque se isso fosse verdade, dizia ele, era a grande solução para a vida, a grande solução para os debates humanos sobre a destinação, o futuro, e a grande mudança possível da ética e da moral. Porque quem se concebe espírito imortal não pode ter a ética da violência,
não pode ter a ética da destruição do outro, não pode ter a ética da dominação, porque não faz o menor sentido para a espiritualidade e para a imortalidade. Mas ele vem ainda nos alegrar com a sua presença, dizendo que há um amor que é inefável, que nasce da ação do servir. E toma como referência um homem pouco requestado e mal conhecido, que era um samaritano. Samaria era a terra de ninguém, ou melhor, dos ignorantes, dos ímpios, que não sabiam que era o templo de Jerusalém e os rituais farisaicos, principalmente, mal conheciam provavelmente a Torá, que é o livro sagrado judaico, mas a Samaria não vivia disso. E ele, então, quando lhe perguntam como é que se pode amar ao próximo, ele lhe diz, numa narrativa sobre a forma de parábola, que era como o samaritano fazia, a encontrar alguém na sua necessidade básica, no seu sofrimento, porque estava vivendo um momento existencial de assalto, estava na estrada precisando de socorro, aquele homem que não tinha nenhum vínculo com a grande lei, como um levita, não conhecia os princípios sacerdotais, como outro transeunte que passou por ali e apenas olhou, ele se dedica a socorrê-lo. Pensa-lhe as feridas, acolhe-lhe a sua necessidade, leva uma estalagem, paga-lhe as contas e ainda garante, se os gastos forem maiores, que ele reembolsará aquele indivíduo que cuidar dessa forma. É um estranho, é desconhecido, não tem relação imediata, afetiva, no entanto, é a explosão da amorosidade que todo ser humano possui e que pode servir nas mais variadas circunstâncias da vida. Ele próprio dirá que esse servir, que é amor ao próximo, é uma maneira de ser o maior no reino dos céus. Porque no reino dos céus, na vivência da plenitude, na experiência da bem-aventurança, o maior é aquele que se faz servo, que se faz servidor, como ele fez, como ele demonstrou simbolicamente ao lavar os pés na última ceia, no encontro com os seus apóstolos. É o servidor. A alegria de servir, a imensa satisfação de ver que tem algo para doar, quando muita gente, em larga escala, só pensa em receber. Se situa na condição de carente, quando nós podemos ser aquelas figuras que damos o que temos, mas podemos dar até o que não temos, até chegarmos à condição básica, fundamental, de doarmos aquilo que já somos, porque podemos doar a nossa irradiação mental, nós podemos doar a palavra, a nossa onda eletromagnética consoladora, nós podemos irradiar fluidos pela nossa aura e podemos, pelas nossas vibrações de oração, intercessórias umas, criando prioridades outras, cuidar mesmo no silêncio, mesmo no isolamento, mesmo em circunstâncias em que aparentemente não temos o que fazer, porque não há ninguém, filho de Deus, criação divina, que não tenha o potencial para se expressar na comunhão com o outro, na partilha com o outro. E ele coloca, então, tudo isso como a grande marca do seu agir no mundo: cuidar, responder às demandas dos outros da melhor forma possível, responsabilizar-se por esta vivência de partilha, para que a cada passo que se una uma outra pessoa, a humanidade se agregue em direção ao amor infinito que é de Deus. Mas ele vai nos dizer mais, ele vai nos chamar a atenção para um aspecto básico da nossa felicidade. É que nós precisamos aprender a desapegar-se das coisas que possuímos. Se nós queremos alcançar a plenitude, teremos que romper com a temporalidade, com esse momento que nós consideramos passagem. Romper significa superá-lo, melhor dizendo, significa entrar em algo que alguns chamam de duração, outros chamam de eternidade, do qual isso aqui é apenas um átimo, um fragmento infinitesimal que vivemos no presente. Pois bem, para vencer esta etapa é preciso
desalgemar-se daquelas posses que nós usualmente validamos. E é por isso que ele vai falar para o mundo através do encontro com o mancebo rico. A lei e os profetas são o primeiro degrau dessa escola do eterno. Ele já havia cumprido. Então, quando indagado sobre a forma de alcançar realmente a plenitude, a resposta é clara: vende tudo que tens, reparte com os pobres, renuncia a ti mesmo e segue-me. É que nós estamos tão acostumados na nossa cultura contemporânea e na antiga, termos cada vez mais para nos provermos de possibilidades existenciais que não percebemos as algemas que nós mesmos criamos. Aquilo que outrora era supérfluo se torna extremamente necessário. E a angústia de conseguir cada vez mais coisas faz com que a nossa vida seja apenas um aumento progressivo de grilhões que nos impedem de perceber que nada disso é fundamental para a experiência de felicidade que o reino dos céus nos traz. Eu me recordo de uma tradição que diz que quando Mahatma Gandhi foi recebido com honras de Estado em Londres, ele esteve numa joalheria. E a rainha tinha determinado que o que ele precisasse, o seu acompanhante ministerial, pagasse as contas. Ele já era famoso naquela época. E ele olhou um colar de pérolas e sorria para aquele colar. E o joalheiro, olhando o seu aparente interesse, tomou do colar e ofereceu-lhe. E disse: este é um presente da rainha. E ele respondeu: mas eu não preciso. E ele foi indagado: mas o senhor estava sorrindo para esse colar? Ele disse: não, eu sorria para o meu próprio pensamento. E qual era? Perguntou-lhe o joalheiro: como é bom viver sem precisar desse colar de joias. Como é bom viver sem demandar essas formas exteriores. Como é bom viver sem o apego às coisas materiais. Porque todas são transitórias. O ladrão rouba, a traça corrói, a inflação consome, a bolsa de valores despenca. Em suma, tudo isso é a fantasia material que a nossa consciência construiu. Mas para libertar-se desta fantasia, é preciso ter essa visão do eterno, sentir-se atraído pelo eterno, para não temer a aparente perda do início, porque esta renúncia inicial pode parecer desfigurante, imprevidente, inadequada, mas se a gente aprofundar cada vez mais a nossa introspecção, verificaremos que os momentos de felicidade não custaram grande coisa. Foi o sorriso da criança nascendo, foi o encontro com um abraço com um amigo, foi o olhar contemplativo de um pôr do sol, foi uma alegria genuína no contato espiritual no momento de oração. E que o mínimo, a vivência com o mínimo, é uma possibilidade que nós precisamos encarar para alcançar o eterno. Se não é como o mancebo rico, pelo menos sejamos como Zaqueu, que é capaz de reconhecer que a sua riqueza de publicano, de cobrador de impostos, pode ser dividida por aqueles que se sentiram prejudicados e se libertar cada vez mais dessa dominação material. E eu me recordo de uma frase de um baiano, ou pelo menos conhecido na Bahia, José Carvalho, que no ápice da sua vida, da sua riqueza, com empresas, com uma fundação, ele deixou a seguinte lembrança: morrer rico é muita falta de criatividade. É ficar prisioneiro disso. Ele que dedicou a sua riqueza a construir escolas no interior da Bahia, de primeiro mundo, de altíssima qualidade, para atender as crianças pobres desse pedaço do nosso imenso Brasil. Jesus veio nos dizer que é preciso libertar-se dessa prisão que nós estamos mencionando. Mas ele vem nos dizer mais ainda, para vivermos a alegria e dispensarmos a consolação. Ele vem mostrar-nos que somos muito mais do que nós pensamos. Nesse mesmo Sermão da Montanha, ele vai nos ensinar que podemos alcançar a glória da perfeição, como Deus é perfeito. Há algo mais brilhante, algo mais significativo
é em termos de horizonte futuro, de devir, de possibilidade de realização, do que ser na presença de Deus, na comunhão com Deus, a perfeição que Deus permite à própria criação. Há algo de mais grandioso, de mais vasto que possamos sonhar. Normalmente nós precisamos encarar isso não simplesmente como uma aspiração remota, mas como uma possibilidade concreta, para assim termos um atrator, um estímulo que nos eleva, nos enleva, nos impulsiona para essa grande riqueza de vivência em termos de espiritualidade. É ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Não menos que isso, porque os sonhos pequenos só dão resultados mínimos. É como um aluno que estuda para passar pela nota mínima. O risco é ser reprovado, porque não se esforça, não dá de si o melhor que pode. Mas quando nós tomamos consciência de que a perfeição é o nosso limite, e, portanto, é algo infinito, então, de certa forma, conectamos-nos com esse tipo de possibilidade. E aquilo que parece impossível, aquilo que parece improvável, se torna agora uma pequena, depois uma média, depois uma grande aspiração nas nossas vidas. Talvez a gente comece um pouco antes de buscarmos a plena perfeição, comecemos a retirar, digamos assim, as viseiras, as limitações que nos impedem de enxergar esse sonho grandioso. E uma delas é a da imortalidade. Se nós nos sentimos imortais, a perfeição ficará mais fácil de ser compreendida. Se nós compreendermos a nossa natureza intrínseca de imortais, que é a amorosidade, a nossa vivência no mundo será uma expressão do amor progressivo, que é uma das maneiras de se expressar o divino no mundo, pela amorosidade, já que em essência, como diz o Novo Testamento, Deus é amor. Mas ele diz mais ainda, diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de realizar aquilo que ele realizou. E mais ainda. Quer dizer que há algo que é além da razão, que ultrapassa o instinto, a mente mítica e mágica, que é suprarracional, que é sentimento, que é intuição, que a gente pode desenvolver para chegar à possibilidade de fazer o que ele fez e mais ainda. E ele reconhecia as gradações da fé, tanto é assim que uma vez ele foi capaz de dizer ao romano, né, que aos seus apóstolos, que não tinha visto em Israel tamanha fé, que era do centurião romano, que pedia a ele que curasse um soldado sem sequer ir lá, porque ele sabia que a ordem do Cristo, em termos espirituais, era capaz de transcender o espaço que o separava do paciente. E ele conseguiu. Então, há gradações da fé e a gente pode construí-la. Intuições, sentimentos não nascem gratuitamente. Uma era de agnosticismo, uma era de desqualificação dos valores do eterno, dos valores espirituais mais elevados, a nossa fé fará a diferença. Não se trata de ficar quieto, paralisado, esperando o milagre que não ocorre, mas fazendo com que a nossa própria experiência psíquica de transcendência atraia para o mundo as possibilidades existenciais mais desejáveis para realizar o que ele fez e mais ainda. Mas ele disse mais: não vos deixarei órfãos, enviarei um consolador que reviverá aquilo que eu disse e dirá algo mais. Essa era a promessa para o futuro, que é complementada com a outra. Quando estiverdes em oração 2 ou 3 pessoas, pelo menos, eu aí estarei presente. Ele não se separa de nós, ele não se distancia. Nós é que embotamos a nossa percepção e não o encontramos no cotidiano das nossas experiências. Mas nós podemos melhorá-la, nós podemos transcendê-la, nós podemos evoluir e chegar a esse estágio de que a presença do Cristo se faz contínua em nossas vidas. Um exercício simples nesses estados de oração é fazermos uma reflexão, fazermos uma introspecção e nos perguntarmos:
em meus passos, que faria Jesus? Se toda vez que tivermos que tomar uma decisão significativa, um momento existencial de dúvida, nos perguntarmos isso, seguramente a sua inspiração será presente em nossas vidas. Seja diretamente, o que é raro, mas seja indiretamente, porque os prepostos do Senhor circulam em nosso mundo, à espera de antenas psíquicas que sejam capazes de captar essa realidade e transformá-la em experiência no espaço-tempo que nós vivemos. Do mundo psíquico, do mundo espiritual, para o mundo físico. Mas este consolador, que nós chamamos hoje de espiritismo, que encadeando na cultura ocidental, judaico-cristã, é a terceira revelação, vem nos trazer tudo isso de volta. Tudo o que ele ensinou está referendado no pensamento espírita. Não à toa que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e retirou aquelas partes que são discutíveis, históricas, sociais, que são para o nosso projeto evolutivo tem menor relevância. O que era importante era o que ele chama de a moral cristã, as lições para o espírito, as lições que nos levam ao eterno, as lições que nos levam à bem-aventurança. E aí o espiritismo vem trazer ipsiliteris, aquela moral e todas as consequências desse modo de agir, além do seu entorno que a sustenta. A imortalidade que Jesus apregoava, nós vamos encontrar, pelo menos em princípio, na vida onírica, na vida mediúnica, na vida anímica dos desdobramentos astrais, para dizer que este mundo físico é apenas uma pequena parcela do grande cosmos onde residem os espíritos que são imortais e que nós fazemos parte desse grande cosmos e que apenas estamos limitados momentaneamente pela vida física, mas ainda assim continuamos espíritos, temos um perispírito e podemos conectar-nos com esses espíritos, que, aliás, é algo do cotidiano. Nós nem percebemos as influências espirituais, nós não damos conta dos pensamentos que vêm de outros, mas é a imortalidade aí presente. Ainda recentemente, revendo a literatura mediúnica, encontro um relato de uma casebre no Rio de Janeiro, uma casa pobre, uma pessoa viúva, uma senhora com 5 filhos, um tanto quanto revoltado com a pobreza, outras 4 integradas com a afinidade do Evangelho, e o espírito orientador diz: este é o nosso posto de socorro. É aqui que nós nos abrigamos como quando vimos da nossa colônia para entrar na crosta terrestre e ajudar aquelas criaturas. Quem olha o casebre não dá a menor garantia desse sucesso espiritual que é, porque as aparências enganam. Mas aquela mulher que tinha apenas uma refeição por dia para dar para os seus filhos, tinha um cantinho reservado que era para a vivência do Evangelho em estado de oração. E ali se fazia uma espécie de microcomunidade espiritual que descansava nesse local das querelas do mundo, principalmente dos miasmas mentais que a nossa cultura cria nas grandes metrópoles. Então, a imortalidade pode ser percebida sutilmente em cada situação que nós vivemos, em cada ambiente que nós estamos e aprendemos esse tipo de lição. Mas a imortalidade somente não nos bastaria. E é por isso que o pensamento espírita se estriba na palavra do bom samaritano, ou na parábola do bom samaritano, e dizemos: fora da caridade não há salvação. Quando a Federação Espírita Brasileira foi criada, recebeu no seu frontispício a lição, as palavras Deus, Cristo e caridade. Caridade é o amor, é a benevolência, é a capacidade de expressar o nosso potencial divino no mundo cotidiano. E há de várias formas. A caridade hoje pode ser serviço social, hoje a caridade pode ser a caridade do esclarecimento, a caridade da consolação, a caridade da transformação evolutiva, a caridade comunitária da renovação social,
tudo isso é o amor a caminho da sua própria plenitude. Então, o bom samaritano, as curas de outrora, o cuidado com o sofrimento dos outros, nós revivemos na doutrina espírita e tentamos fazê-lo no movimento espírita. Mas a ideia de evolução é marcante em nossas vidas. Começa com um discurso no movimento espírita de reforma íntima. E é fundamental a gente pensar nisso. Essa reforma é mais que uma reforma, é uma transformação, é uma mudança de nível evolutivo que podemos provocar em nós próprios, porque somos sujeitos da nossa história, somos sujeitos do nosso caminhar, somos sujeitos dos nossos desempenhos. E vale ressaltar que precisamos estar atentos aos nossos objetivos de vida, porque todos os temos. A missão que nos traz à Terra é importante ser significada, trabalhada, seguida à risca, para que possamos ter o galardão de espíritos completistas que, estando no ergástulo carnal, na vivência corporal, consegue executar exatamente o plano traçado no mundo espiritual antes da encarnação. Jesus trouxe os apóstolos dizendo que era para eles terem uma função. E após a sua ressurreição, seguramente os 11 que restaram, já que um se sacrificou pelo suicídio, tudo isto eles conseguiram realizar nos limites das suas possibilidades. Nós somos esses agentes da renovação social na medida em que nos transformamos em cartas vivas do Evangelho. Então, o Espiritismo revive isso, revive a busca de Deus pelo sagrado, pela experiência da transcendência nos nossos momentos de meditação, essa busca que um dia nos mostrará que não há separatividade, mas enquanto isso, nesse caminhar, não conseguimos a plenitude e dizemos amorosamente, Pai Nosso, para significar que ela é de toda a humanidade, que estás nos céus, que é o nosso transcendente, e por aí vamos, pedindo a sua ajuda, mas ao mesmo tempo nos compromissando a lidar com o mundo e superar as nossas próprias limitações. Isso é a busca de Deus, isso é o transformismo evolutivo que o Evangelho nos traz como grande notícia. E é claro, nós sabemos que o Espiritismo revela que há outros céus, outras terras, outros mundos ditosos, porque na casa do meu Pai, como dizia Jesus, há muitas moradas e são de níveis evolutivos diferentes. Mas enquanto não chegamos a esse estágio, é natural que utilizemos-nos das fórmulas humanas e construamos instituições. Um dia, tudo isso desaparecerá, porque o mundo, o cosmos, será a nossa própria instituição. Estaremos libertos das limitações corporais. A alma poderá se transportar daqui para acolá pelos fenômenos da consciência cósmica sem maiores problemas. Estaremos integrados da melhor forma possível. Mas enquanto não chegamos a esse estágio, é bom, é importante, é valioso considerar a instituição que nós trabalhamos, a instituição que nós vivenciamos, onde abnegados espíritos se fazem presente, amorosamente, que nós nem sequer percebemos, para sanar as nossas dores, ou pelo menos aliviá-las, para instigar-nos a seguir o nosso projeto de vida espiritual, para consolar-nos nos momentos de aflições e para dizer que ao viajor que está na Terra, alguém está no leme. No nosso caso terrestre, Jesus. Mas, acima de tudo, temos uma destinação, Deus, onde nos faremos espíritos co-criadores cósmicos e universais. Por isso que essa célula, que hoje completa 105 anos, precisa, cada vez mais, para o seu próprio crescimento espiritual, da integração amorosa de todos, da convivência fraterna, da dedicação ao bem comum, da experiência da partilha evolutiva, para que a vida se torne alegria ainda na encarnação. Não esperar o pós-mortem, porque se o reino de Deus não é deste mundo, é porque não o fizemos adequadamente, é porque não recitamos ou não compartilhamos o dever de casa, de vivermos o reino do céu no nosso mundo interior e transportarmos para as nossas realidades cotidianas. Nesse momento que recordamos
os pioneiros da história da Rua Euclides da Cunha, aqui na Graça, nesse momento em que lembramos que são 105 anos de continuidade nesse trabalho espiritual, nós devemos dizer que somos gratos por esses exemplos, pelos que nos antecederam, e lembrar que quem vem depois já encontra o caminho mais ou menos trabalhado, já não é mais uma picada que se abre, é uma estrada que se asfalta, já não é mais o desafio de romper com muralhas, é agora de trilhar com mais perfeição os trabalhos da caminhada que nós vamos encetando. Então, aos companheiros do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, aos companheiros do movimento espírita que porventura assistam esse tipo de comunicação, que sigamos em frente, lembrando que estamos no mundo para romper com os grilhões da moderna escravidão, que é o modo que organizamos a nossa civilização, que se chama modo materialista de existir. Que estejamos audaciosos ao ponto de percebermos que a vida de Jesus pode ter uma réplica, ainda que em miniatura, no nosso modo de estar no mundo. A todos as bênçãos espirituais possam alcançar, para que o entusiasmo em momentos de maior crise possa ser alevantado, possa ser ampliado, de tal maneira que, digamos, como outrora alguém dizia, para frente, mas principalmente para o alto, para Deus, para a plenitude. Que Ele nos abençoe.